Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber um velho amigo, Walter Andrade, que é jornalista, escritor e assessor político, né? Tudo bem, Valtinho? Tudo bem, meu querido. É um grande prazer, né, estar aqui na Superi Telecom. E assim, saudar e cumprimentar duplamente, porque poucos espaços, né, têm cedido à literatura, têm se prestado a debater, a discutir a importância da literatura. O Walter, hoje eu estou aposentado da Academia de Letras, mas eu já tive a honra de ser presidente, mas a minha paixão são os livros e escrever livros. Então eu amo a literatura e dispor dessa ferramenta tão importante que é a televisão, é obrigação da gente prestigiar ao máximo a questão da literatura, prestigiar aqueles que escrevem, divulgar a leitura. Então essa é a nossa intenção, nossa parceria. E você, como escritor, membro da Academia de Letras, né? A gente se sente muito honrado com a sua presença. Como é que estão os livros, Valtinho? Você já escreveu quantos livros? Eu que estou muito honrado, né, de estar aqui hoje, conversando com você, Toninho, grande amigo. Eu costumo dizer, inclusive, eu vou fazer um adendo aqui, dizer que o Toninho, como talvez nem se lembre do que eu vou falar aqui agora, mas como gestor, foi vice-prefeito de Governador Valadares e foi secretário da FUNSEC, presidente da FUNSEC. E nesse cargo, ocupando esse cargo, foi eu tinha 13 para 14 anos, foi o responsável pela construção da primeira quadra de skate aqui de Governador Valadares. Eu fazia parte, junto com o filho da Regina Pato, do restaurante, da Associação de Skatistas Amadores de Governador Valadares. E aí, nossa primeira pista de skate, né, tivemos o prazer de contar com a colaboração do Toninho. São boas memórias, entendeu? Realmente, nós, à frente da FUNSEC, né, nós fizemos um trabalho muito bom com a assessoria do Ormando Leocádio, Carioca. Todos eles me ajudavam muito na área de esporte. Mas eu tenho uma gratidão muito grande à Coca-Cola. A Coca-Cola, na nossa época, era uma parceira da maior importância para nós. Tudo que a gente precisava, a gente tinha o apoio da Coca-Cola. Inclusive, nós fizemos, na época, na Praça de Esporte, esqueci o nome da pista, tem um nome próprio, uma pista de skate, na praça, que era uma coisa também espetacular. Então, muito obrigado aí pelas suas... Muito bacana, boas lembranças. E é necessário que fique registrado, que teve o seu dedo, sua intervenção para que isso acontecesse. E para aquela galera, a moçada jovem lá daquela época, né, para sair do banco da praça, para deixar de quebrar, às vezes, o espaço público, foi para o seu espaço definitivo. Então, assim, muito bacana, você tá de parabéns. É uma lembrança boa da época da FUNSEC, né? Eu falo o seguinte, administrar a coisa pública, entendeu, Valtinho? É muito complexo, mas também não é muito difícil. Desde que você tenha bons auxiliares. E na época da FUNSEC, eu tive o apoio na área de cultura, da cultura, a Tessa Damasceno, o Gererê, na parte de esporte, o Ormando Leocádio, o Carioca, e
como assessora de comunicação, que é muito importante, né? Assessoria de comunicação, era a Sayonara Calhau. Sayonara é fantástica. Mas você me perguntou do novo livro, a Sayonara Calhau, inclusive, foi a primeira a ler o meu original, e ela escreve a orelha do meu Qual próximo que é o livro. Você trouxe Não, ele não está pronto ainda. Não está pronto, é o meu novo livro, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano. Chama-se Meninos Emasculados. Um livro que conta uma história muito bacana. Eu vou vir numa outra oportunidade para falar dele. Sobre hoje não é sobre ele, não. Mas você mencionou a Sayonara, e aí eu queria fazer esse registro aqui. A Sayonara, muito amiga, gosto muito da Sayonara, é uma excelente profissional. Ela escreve a orelha do meu próximo livro, assim como a nossa decana, Antônia Zanira, escreve o prefácio. Então, assim, você tem também 2 livros divulgados não há muito tempo atrás, que é o Bragato, né? A Abdução de Plínio Bragato foi meu primeiro livro. Depois vieram outros. Hoje eu trouxe até aqui. Cadê a Abdução do Bragato? A Abdução, graças a Deus, já vendeu tudo. Já esgotou. Eu não vou pedir uma reimpressão no tema. Tem o Espião Entre Nós, que é aquele Espião que você Entre escreveu, Nós. você fez a orelha. Max, o Garoto Perdido. A Guardiã. Um Espia Entre Nós Outros. Esse aqui foi lançado na Argentina, foi traduzido para o espanhol. Ele é esse mesmo livro aqui, que foi lançado na Argentina. Um Espia... Um Espia Entre Nós Outros. Está em espanhol, está circulando em Buenos Aires, nas internacional livrarias, nas livrarias lá. E esse aqui é uma coletânea da Literíssima, Cartas para Minha Mãe, que são em homenagem ao Dia das Mães. E aí eu faço uma homenagem à minha mãe. Semana que vem, né? Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Dia das Mães. Mas, hein, Valtinho, nós estamos te convidando aqui, em parceria com a Academia Valadarense de Letras, no sentido de divulgar os escritores brasileiros. E a gente sabe que na Academia de Letras, cada membro tem um patrono. E o seu patrono é... Jorge Amado. Jorge Amado, né, é um dos escritores mais lidos e mais divulgados no Brasil. Eu tenho uma estatística aqui de 43 milhões de cópias do Capitão da Areia. Capitães. Na verdade, Jorge Amado, ele é no mundo, o escritor brasileiro mais traduzido, que teve obra brasileira entre os escritores brasileiros, é o escritor que teve mais obra traduzida. E também é o escritor que mais teve obras transformadas em audiovisual, ou filme, ou novela, ou série, ou minissérie. Né? A Globo, por exemplo, pegou vários clássicos e viraram, né, novelas, né? Tieta, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Gabriela Cravo e Canela, que é novela e filme. Então, assim, ele sem dúvida nenhuma, o autor brasileiro que mais teve a sua obra transformada em audiovisual. Algumas até em fase de cinema universitário. Olha que legal. Então, e é um cara que a sua trajetória é fantástica, né? Além de escritor, foi jornalista, trabalhou em alguns jornais, né? Teve uma atuação muito bacana e chegou a ser deputado federal. Foi deputado federal e ele é autor, inclusive, da lei que permite o culto religioso de qualquer credo, né? Então, assim, é um cara versátil que tem uma importância muito presente com a sua literatura, que se divide em duas.
Ele tem a primeira fase, que foi aquela primeira fase que começou nos anos 30, foi até os anos 50, que é a primeira fase que fazia uma crítica social mais explosiva, mais contundente, e que, inclusive, gerou em perseguição política, Ele exílio. foi até preso, Foi né? preso, foi exilado, ele teve obra queimada em praça pública, né? Você citou aí, e eu vou destacar aqui também, Capitães da Areia, que eu acho que, sem dúvida, é uma das suas obras mais que me toca. Eu vou fazer a recomendação aqui para que as pessoas, quem não leu, quem não conhece, porque é muito fácil você acompanhar pela novela, assistindo a novela, né? Conhecer Gabriela pela televisão. O povo lê pouco, né? Infelizmente. Eu tive lançando esse livro lá na Argentina e parece que você está num universo completamente diferente. As pessoas leem em praça pública, as pessoas leem no ônibus, no metrô, mas sabe? No táxi. O nível cultural do argentino é muito além a Argentina, né, como todos nós sabemos, é um país que foi né, trabalhado, né, a expansão da Argentina foi toda de italiano, de pessoal mais... Nós, infelizmente, pagamos por isso. O colonizador do Brasil foi a pior espécie da Europa, né? Os portugueses chegaram e não era a supremacia portuguesa, era quem estava vindo de fuga, quem estava vindo de crime. Era a pior espécie do português, né? Então... Mas a Argentina realmente é um país com uma civilização bem avançada, né? Bem culto, né? A Argentina é uma maravilha. Eles cultuam as suas origens, eles cultuam os seus escritores, eles cultuam... completamente diferente. Agora, hein, Valtinho, por que o povo não está lendo mais? ou lendo pouco? Um fato curioso, eu ouvi uma história que é mais ou menos o seguinte: a professora chegou na sala de aula e falou assim: hoje eu vou contar uma fofoca para vocês. Vou contar uma fofoca. A mulher está sendo acusada de trair o marido, mas ninguém sabe se ela traiu de verdade. Se é mentira ou se é verdade? É mentira? Vamos fazer um julgamento aqui? Quem vai ser o juiz? Quem vai ser o advogado de defesa? Quem vai ser a promotoria? Quem vai ser o júri? Vamos dividir isso aqui na classe? Aí daqui a pouco a classe toda estava fazendo a releitura do grande livro de Machado de Assis, com a história da Capitu e Bentinho. Entendeu? Então, a professora conseguiu construir uma forma com que as pessoas passassem a admirar a literatura. Do jeito que a literatura foi imposta hoje, e aí eu falo, a gente conversa com os adolescentes, né, meus filhos, eu tenho um filho mais novo de 16 anos. O Max Weber, né? Prazer ver o Max Weber. A gente conversa com eles e percebe o seguinte, que a literatura chegou como uma certa imposição. E ela precisa ser prazerosa, porque ela abre janelas. Ela não é só necessidade escolar. Ela é necessidade da vida. É a literatura que consegue transformar a sua capacidade de discernimento sobre as coisas, sobre a realidade que você vive. Então, quando você adquire a literatura como necessidade... O hábito da leitura, exato, deixa de ser uma obrigação, uma imposição. É um prazer, né? Passa a ser prazer. E acho que isso que está faltando. A literatura precisa ser... Eu adotei
posso estar errado, não sei, mas eu adotei, por exemplo, escrever livros mais curtos. Eu não escrevo livros densos, 500 páginas, 600 páginas, histórias até para ler, fica complexas. Eu estou acabando de ler A Menina que Roubava Livros. Livros, sim. Com 600 Clássico páginas. maravilhoso. Tá, mas é difícil. É. Hoje, com as necessidades diárias que nós temos, os nossos dias ficaram menores. Nós temos menos tempo para muitas coisas. Então, a gente precisa conseguir ler um livro entre uma brecha, sabe? De um afazer e outro. E aí você vai lá e lê 1, 2 capítulos. Agora, se o livro é muito denso, muito extenso, você vai ficar mais tempo e acaba perdendo interesse de ler, de terminar aquela história. A minha esposa, por exemplo, tem um livro que ela começou a ler e acabou abandonando. Eu falei, por que você... De tão longo. longo, história cansativa, repetitiva, e é um clássico. Os ingleses cometem esse erro, muito esse erro. Mas é claro que lá o universo do leitor é completamente diferente do universo do leitor brasileiro. Então os livros de lá podem se dar esse luxo. Agora, cada escritor também tem o seu estilo próprio. Exatamente. Né? E aí, voltando ao querido Jorge Amado, né, o estilo do Jorge Amado me cativa por conta da facilidade que ele tem de tecer uma narrativa sem robuscar, sem... E uma coisa importante do Jorge Amado, sem querer te interromper, é o humor, né? Exato. Na dose certa, não é exagerado, né? Mas é muito interessante. Mas é um humor refinado. É refinado. Olha só, para escrever Capitães de Areia, a própria Zélia Gattai, que foi a segunda esposa dele, fez uma declaração no livro falando que ele foi dormir no Trapiche. Para quem não sabe, Trapiche é um galpão antigo, um modelo de galpão antigo, que eles utilizam lá na Bahia, em Salvador, na beira cais, e serve para guardar, é como se fosse um grande armazém, serve para guardar produtos que iam ser despachados nos navios ou que chegavam nos navios e as pessoas iam receber para levar para o interior. Então, esse armazém era ele servia, né, esse Trapiche servia para guardar esse material. E aí, para ambientar o livro, esse livro ele conta a história. É outra coisa fabulosa que ele faz. Nos anos 30, ninguém imaginava isso. A gente estava vivendo, o Brasil vivia naquela época a ditadura Vargas. Getúlio Vargas. Exato. E aí ele naquele tempo, ele transforma quem deveria ser o bandido no mocinho. Ele coloca como mocinho dessa história, né, os meninos marginais, que ele chama depois de crianças ladronas. Esse é o Capitão Capitães da Areia. Então ele chama de crianças ladronas. E aí, para ele entender o ambiente, como eles viviam, como eles dormiam, como eles se relacionavam, ele foi para o Trapiche. E aí ele passou noites lá conversando com os próprios, né, capitães da areia que moravam lá. Era um espaço abandonado, não tinha serventia mais, né, o telhado estava quebrado, chovia lá dentro. Então as crianças moravam ali. Eram 100 crianças. E aí é interessante a obra que ele separa alguns como os personagens, o líder, né? O líder, tal. E numa história em que só tinha homem, ele coloca uma mulher. Então ele quebra, né? É uma outra questão que ele coloca da necessidade da mulher também ser protagonista, da mulher também valorizando a mulher. Valorizando a mulher também. E aí ela entra às vezes como mãe dos garotos, porque eram garotos de 8 a 16 anos.
que todo mundo... Olha só que coisa louca. Todo mundo colocava as crianças como marginais. Claro, eles praticavam furtos, não é? E, aliás, o livro começa assim. O livro começa com as manchetes dos jornais, e aí a representação da sociedade vai até os jornais lavar as mãos sobre aquelas crianças. As pessoas vão, né, o representante da Igreja Católica, o delegado, o representante da polícia, né, o representante da justiça. Então, eles iniciam ali no jornal falando que eles não têm culpa das crianças serem daquele jeito, que as crianças são daquele jeito por serem daquele jeito. Então, ele omite ali, a sociedade representada ali, ela lava as mãos, quer dizer, eu não tenho culpa. Não é verdade, porque ninguém nasce aquilo, né? Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém... É o ambiente que faz. E não só o ambiente, mas o que acontece com aquela pessoa, a consequência. A maior parte ali ia para o reformatório. Naquela época, o reformatório era espancamento, era açoite, né? Era crueldade. Então, eram crianças que, além de não ter pai e mãe, também não tinham Estado e também não tinham a sociedade. E aí Jorge Amado escreve brilhantemente para demonstrar quem eram essas crianças, a vulnerabilidade delas e o papel da sociedade que deixava de ser exercido por aqueles que deveriam representar tão bem não só a sociedade, mas aquelas próprias crianças. Então o livro é de uma essência maravilhosa, e aí ele coloca em debate uma outra coisa que é muito importante, inclusive hoje. Não só lá nos anos 30, mas inclusive hoje, que já é século XXI. É uma história que ultrapassa, né, do século XX para o século XXI, mas que é tão atual hoje. Isso tem quase 100 anos. Pois né? Olha como é que é a história. As crianças estão aí, as crianças ladronas, os órfãos, as crianças que vivem na rua, estão aí da mesma forma. Não mudou nada. Também são espancadas, também são os pais, às vezes, na maioria das vezes, né, eles vão lá, namoram, concebem, e aí se afastam. A mãe é obrigada a criar sozinha. Abandona as crianças. Abandona as crianças. Às vezes tem que entrar na justiça para pagar pensão, né? E quando paga, porque às vezes nem paga. E aí as crianças estão aí, vulneráveis. E aí o que chega de proteção para essas crianças? O padre que se rebela contra o bispo, contra o clero, né? Ele é repreendido contra o clero. O clero percebe que ele está auxiliando essas crianças de alguma forma, apoiando ali. E aí o padre, peraí, elas são filhas de Deus também merecem isso. É papel do cristão fazer isso, né? E a direção da igreja, a hierarquia da igreja é contra o padre e pede para ele não apoiar as crianças, não dar mantimento, não dar apoio e tal. E aí, o segundo apoio vem de onde? De uma personagem que é a Dona Aninha, que é uma mãe de santo, e que a repressão tinha chegado ao terreiro de... Aliás, pelo que eu sei, o Jorge Amado era ligado ao candomblé, né? Ligado ao candomblé, exatamente. E aí, mas o legal é que ele traz a Igreja Católica, ele traz para mostrar, primeiro, que não precisa ter separação, eu não preciso ser intolerante com a sua seita, com a sua crença, com a sua denominação. E ele era ateu, né? Era ateu. Então, veja bem, é mais prática do que fé. E aí ele discute uma questão que é temporal hoje, que é a questão do credo religioso. Ele coloca em discussão ali a intolerância religiosa. As duas religiões poderiam caminhar juntos, por que não?
E ele coloca elas caminhando junto. A polícia dá uma batida lá para procurar as crianças ladronas, né, os capitães da areia, e aí que ela chega no terreiro, a polícia chega no terreiro e ela pega Ogum. Ela pega Ogum e leva preso, sabe? E a dona Aninha, a mãe de santo, fala, poxa, e agora? Vai lá e pede o delegado. Não, é meu santo protetor, traga para cá, devolva, não sei o quê. Qual que é o motivo que você levou? Já era intolerância religiosa acontecendo ali, sabe? Você levou por quê? Foi apreendido por quê? O que é que ele te fez? E aí não consegue, o delegado não devolve. E aí ela vai para os capitães de areia e fala, opa, me ajuda aí, precisa de vocês agora. E eles vêm, tramam um plano lá e tal, e resgata, né, o santo, resgata o Ogum, leva de volta para ela e fica tudo certo. Então, assim, discute muito a obra do Jorge Amado, ela discute muito a questão da intolerância religiosa, ela discute muito o papel da sociedade, a desigualdade social, né? Poxa, é natural que numa sociedade desigual as pessoas percebam, notem, né, que tem um grupo, né, que tá desigual, está sofrendo, está padecendo, e ele precisa de quê? Da presença do Estado. Ele era comunista, né? Era comunista. Então... E aí, na segunda fase, Jorge Amado muda um pouco, ele diminui a tensão política, né, nas suas obras, e passa a exaltar a beleza das mulheres. Aí vieram Gabriela, vieram Tieta do Agreste, Teresa Batista e tantas outras musas do imaginário brasileiro. E tudo foram voltado na Bahia, né? Ele era regionalista, ele era, né? muito regionalista, extremamente regionalista. E conhecia a Bahia como ninguém, porque ele conseguia, na sua literatura, detalhar todas as qualificadoras da mulher baiana. Era um baiano arretado, né? Então, assim, extraordinária. A obra de Jorge Amado, para quem não conheça, por favor, procure. Tem vários livros. São 40 livros do Jorge Amado. São 40 livros? 40 livros. Então, qual que você é um acervo. É mais apaixonado? Não tem jeito, é Capitães de Areia. Capitães é muito, muito bom. É claro que eu gosto de Tieta, do Agreste, eu gosto. Eu li a Dona Flor e seus dois maridos. Dona Flor, que é extraordinária. Gabriela, né? Também eu li. Vadinho é um personagem extraordinário, né? Que morre e tal, e mesmo assim ele deseja permanecer aparecendo para ela. Olha que loucura isso. E a moça hoje lá na TV perguntou assim, o que eu falei que ia fazer um podcast com o Jorge Amado, né? Ele falou, tem aquele negócio do homem pelado. A Globo iconizou, né? Virou um ícone da Globo. Falei, não, aquilo era um fantasma. Era o fantasma Vadinho, né? Vadinho. Muito, muito bacana. Então, os personagens são icônicos, né? Todos os personagens do Jorge Amado são icônicos. Até esses que vieram depois, que são personagens complementares, como, por exemplo, a icônica, né? A famosíssima na novela que deixou... As pessoas ficavam com ódio, né? Que é a Perpétua. A Perpétua foi uma personagem que as pessoas aprenderam a odiar a personagem de tanta raiva, porque era a natureza da personagem. Então, assim, é brilhante a forma como ele cria essas personagens, como que ele descreve, desenvolve, sabe? Elas têm CPF, têm identidade, têm, sabe, características regionais, elas são extraordinárias. Valtinho, eu tô percebendo que a literatura nossa hoje tá meio pobre de escritores, né? Eu tenho lido alguma coisa,
local, alguma coisa regional, mas eu tenho um vício de ler os clássicos. Eu leio muito Machado, leio também alguns internacionais, como Flor Bela Espanca, que eu gosto muito, Edmund Wilson, né, que tem 11 ensaios, por exemplo. É um Lá livro na Academia de maravilhoso. Letras teve recentemente me parece, né? Uma professora falando sobre Clarice Lispector. Clarice é maravilhosa, Clarice é fantástica. Eu leio algumas coisas de Clarice, mas realmente você falou um negócio aí que a gente fica, às vezes, é preciso, talvez até função da academia, sei lá, tentar conduzir, ou através de concurso de literário. É muito importante o concurso. Para estimular a redação e estimular, inclusive, o processo criativo. Eu acho que às vezes, não só organizar o concurso, mas fazer oficinas, né, literárias para ensinar a pessoa a escrever um livro, né? E às vezes não só ensinar, é instigar. É fazer com que a pessoa compreenda que aquilo que ele estava rascunhando lá na agenda pode virar um livro. Impressionante o seguinte, né, Valtinho? Tem muita gente que gosta de escrever. Tem. Como tem muita gente que canta. Exato. Tem muita gente que gosta de escrever. Alguns cantam só no chuveiro, né? Outros escrevem e guardam né, na gaveta lá da cômoda. O Valtinho, o rapaz já marcou ali o tempo, mas eu quero te agradecer pela sua presença e agradecer sempre o apoio da Academia de Letras, porque é muito difícil trazer as pessoas para serem entrevistadas. Então a Bernadette, coitada, está fazendo todo o esforço para trazer todas as quintas-feiras, trazer algum escritor, alguém da Academia de Letras, para divulgar o seu patrono e incentivar as pessoas a lerem, né? Então, quero te agradecer. Eu agradeço, né? Obrigado a você, Toninho, pela abertura, por esse espaço grandioso. Como eu disse no início, poucos veículos de comunicação se propõem a discutir, a debater, a falar sobre literatura. E para a gente conquistar um país com o maior número de leitores possíveis, nós precisamos ter mais pessoas debatendo literatura, não só nas escolas, né? É aquilo que eu disse no início, a literatura ela vai além da escola, ela vai afetar as nossas mentes, a nossa capacidade de discernimento. Então eu agradeço o espaço, né, fazer uma menção aqui ao nosso presidente, o Dr. Jorge, que é um cara revolucionário em relação filho, né? Diz que filho de peixe é peixinho, né? Então a mãe dele é a Terezinha Simões, né? Grande era uma pessoa extremamente culta, né? Tinha até uma editora. Isso. Então, assim, nosso abraço fraterno ao Dr. Jorge, a Bernadette, incansável, batalhadora. A Bernadette é uma baiana também arretada. Arretada. E dizer, assim, que quem não conhece Jorge Amado, procure conhecer. As obras são maravilhosas. Eu, particularmente, tenho essa predileção pelos Capitães de Areia, mas todas as obras dele, sem tirar nem pôr, são fantásticas, são excelentes. E ele é um grande escritor, tenho orgulho de tê-lo como patrão. Eu estava lendo uma curiosidade sobre o Jorge Amado, que ele era apaixonado com sapos e colecionava sapos. Olha que coisa bacana, né? Coisa louca. Então é isso aí, Valtinho. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso aí nos seus livros. E dê um abraço a todos os acadêmicos. E muito obrigado pelo seu prestígio aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez, e dessa vez eu vou mencionar aqui uma saudação dos povos originários
Krenak. Erehen Awit, né? Minhas saudações a vocês que nos assistem, né, aqui pela Superi TV. Forte abraço. Como é que é a saudação? Erehen Awit. Então... Forte abraço para todos vocês. E muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção e que leem Jorge Amado. Muito obrigado e até o próximo podcast.